Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma sustentável. A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração, nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas tá tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula. Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento. O tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais. Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa.
Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de... A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, Governo de Pernambuco. Alô, nação de humanas, nação HT, já estamos aqui na reta final e olhem só quem o Acelere no Enem trouxe para trazer aquele conteúdo todo mastigadinho para o seu sucesso. Eu sou o professor Mardoc de Humanidades. Professor Dino Rangel, também de Humanidades, a Geografia. Fera, fica ligadíssimo, hein? Que nós vamos explorar para você, Mardoc, um assunto super recorrente no Enem. Revolução Industrial. E para nós falarmos de todo o contexto da Revolução Industrial, das suas fases, dos modelos de produção, temos que recorrer primeiramente à questão histórica, Mardoc. Como se formou as origens deste processo. Show de bola! Com essa bola bem massageada, jogada para o seu professor Mardoc de Humanidades, essa duplinha, essa parceria não perde. Vai trazer para vocês todos os meandros, todos os detalhes desse grande fato histórico que aconteceu por volta pelas origens do século XVIII, mas que até hoje, no seu processo contínuo, exatamente na formação das suas fases, que para a história tratamos apenas em 2, mas para a geografia... 4 fases! Se liga, fera! Pego então essa dica e a gente começa destacando detalhes muito importantes sobre a Revolução Industrial. Mas antes disso, vamos ali para a acepção da palavra, as origens da palavra revolução. Bem, quando falamos em revolução, pense você, lembramos de mudanças. Transformações. Exatamente. Pegou com uma duplinha aqui, tem uma sacada rápida? Não vamos deixar você nadar e morrer na beira. Então se liga, aproveita e quando você estiver assistindo esse aulão, chama os amigos, convida, apresenta essa parceria do HT. Papai, mamãe, vovó, chama o cachorro até, rapaz, pra assistir a aulão aqui. Boa. Que na série do Enem você vai arrasar. Então vamos embora. Boa dica. Então, chama todo mundo para garantir o seu sucesso. Bem, chamamos então, sabemos então, que a revolução representa mudança, transformação. Mas peraí, industrial? Vamos lembrar então de uma palavra adjetivada, um predicativo. Industrial, industrioso, a habilidade do indivíduo em transformar, em mudar. Desta forma, podemos então concluir que a grande revolução industrial, mesmo diante de toda a sua complexidade, vai representar a capacidade, a faculdade que o indivíduo teve de produzir mudanças. Inicialmente no processo artesanal, mas logo depois, com o advento das máquinas, essas mudanças foram se multiplicando, foram se potencializando e aconteceram na Inglaterra. Mas por que será que aconteceram na Inglaterra? Por que será que a Inglaterra foi o grande laboratório para tratar essas mudanças? Meu amigo, o que você tem a dizer sobre esse detalhe? Por que Inglaterra? Importantíssimo destacar isso que o Mardoc traz, porque nós tínhamos antes uma sociedade altamente, totalmente agropecuarista, não é verdade, Mardoc? Exato. E aí nós trazemos a questão histórica do Paleolítico, Neolítico, as sociedades agropastoris. Mamamia, o homem foi longe, hein? Exatamente. Para que nós possamos compreender que até o século XVII nós tínhamos um modelo de produção total na Terra, por isso chamado setor primário. Mas
no século XV, das chamadas grandes navegações, as expansões marítimas, nós temos aí uma grande potência, exatamente. Ora, pois, Portugal, Exatamente. Uma nação pioneira que acabou a desenvolver, a desbravar novos caminhos, mares nunca antes navegados. Exatamente. Que aí junto com a Espanha, né, a Península Hispânica vai abordar essa questão da expansão a nível mundial. Só que nós bem sabemos, né, Mardoc, Correto. que havia uma ligação econômica fortíssima, né? Já que no Brasil, principalmente, na coligação entre a comungação de Portugal e Inglaterra. Os ingleses levavam seus produtos manufaturados, em troca Portugal levava os produtos subtropicais para a Inglaterra. Detalhe, meu amigo, vejam, ele trouxe o conhecimento desde o processo de expansão marítima e comercial. Então acompanhe comigo, olha o tempo. Século XV até o século XVIII. Século XVIII que representa a primeira fase da Revolução Industrial. Detalhe, meu amigo, vejam, nesses 300 anos aproximadamente, teremos o que o sistema capitalista batizou, como diz a garotada hoje em dia, lacrou! Lacrou aonde, galera? Lacrou num período batizado com o nome de acumulação primitiva de capital. Perfeitíssimo. Então esse contexto de poder da Inglaterra não vem do século XVIII de repente caindo do céu. Nós temos o poder de expansionismo, de colonialismo do século XV que vai se alastrar século XVI, XVII. E entre essas grandes potências está exatamente o poderio da Inglaterra de influenciar o contexto comercial. Por isso que James Watt teve a brilhante ideia, né, de criar a chamada máquina a vapor. Isso. Para alimentar Mardoc, uma classe importantíssima. Vamos falar dessa classe um pouquinho? Bora. Mas antes, meu amigo, eu fico me perguntando aqui, será que esses caras do período dos séculos XVII, XVIII em diante, acordaram um belo dia e disseram, vamos criar uma máquina a vapor? Ou então, vamos criar a Spinning Jenny ou a Water Frame? Todos esses nomes representam máquinas que foram criadas entre 1733 até 1768, 69, como bem lembrou nosso amigo James Watt, ou nosso amigo Dino Dinamérico. Mas segura, é claro que não. É claro que ninguém acorda desta forma desejando criar. Até porque sabemos que aqueles grandes engenheiros da época do Renascimento, o próprio Da Vinci, teria pensado a máquina a vapor há 300 anos atrás, 200 anos, em pouquinho aproximadamente. Porém, ela só veio se expandir e ganhar a importância que nós conhecemos agora com a necessidade de uma nova sociedade transformada. Perfeitamente. Por isso que eu deixei a deixa aqui, para que a gente possa compreender. Nós temos aí agora uma influência expressiva ao início da influência da classe burguesa. Quer que eu mande essa bola? Perfeito! Posso sapatear? Posso aqui? Maravilha, matando no peito pra você e deixando na marca do pênalti. Quando pensamos em burguesia, nós temos que lembrar de duas classes na Inglaterra. A gentry e os yeomen. Quando lembramos da gentry, precisamos perceber que esta comunidade vai fazer parte do parlamento. Gentry, exatamente da expressão que nós aprendemos nas escolas de inglês. Gentlemen, os senhores, que desde o século XIII acabam fortalecendo o parlamento da Inglaterra. Então, eles serão responsáveis pela aparição de leis, de atos que viriam a proteger e a beneficiar todo o processo de desenvolvimento para a Revolução Industrial. E a outra classe, que eu batizei com o nome de yeomen, serão aqueles fazendeiros pequenos que vão pouco a pouco cercando os territórios, franqueando as áreas para o desenvolvimento do tecido, a lã e o algodão. Por isso, meu amigo, passa a galera aí, qual a indústria mais antiga que nós temos conhecimento? Aqui, olha
a indústria têxtil para alimentar a chamada realeza, a burguesia. Olha aqui. E para fechar essa análise, galera, nós temos o fenômeno produzido por esses fazendeiros chamado de enclosure, cercamento dos campos. Já estamos aqui nesse bate-papo destacando para você uma importante causa do pioneirismo inglês. Com o cercamento dos campos, nós tivemos a produção de matéria-prima fundamental, fenomenal, e a liberação de mão de obra, um exército de mão de obra abundante e barata. E aí, Mardoc, tem dois detalhes muito importantes na análise que você traz. Professor, o senhor falou Gentry e você falou agora os fazendeiros. Professor, isso me lembra dois conceitos importantíssimos em humanas. A gentrificação no processo de urbanização, ou seja, a hipervalorização de uma área. O empreendimento é chamada especulação imobiliária, investe naquela área, há um crescimento econômico do empreendimento que vai resultar no que, ferinha do Acelere do Enem? No que? Na expulsão da população ali residente, porque é um processo de potencialização econômica da área. E o outro conceito importantíssimo, Mardoc, não podemos esquecer. Manda! A questão dos grandes latifundiários. Uau! Grandes porções de terras que atualmente se concentram na mão de poucas pessoas, potencializando, infelizmente, os grandes conflitos no campo, pela inexistência de uma reforma agrária apropriada. Olha que detalhe importantíssimo, essas duas pontas se unindo. Exatamente, meu amigo. Posso seguir o barco? Com certeza. Então, segure mais. Falamos dos enclosures, dos cercamentos, e também temos o capital. Isso. Com a criação do Banco de Londres no século XVII, mais ou menos por volta de 1651, 52. E também temos o ouro, que, por sinal, meu amigo, já virou até meme. O ouro que os portugueses saquearam do território brasileiro, final do século XVII, primeira metade do século XVIII, mas que, na verdade, acabou chegando às mãos dos grandes banqueiros ingleses. Olha só que beleza, que maravilha! O que recorda agora o pensamento de um grande economista, um grande pensador do século XX, Caio Prado Júnior. Se liga nessa citação. Olha que maravilha, galera. Reflitam. Caio Prado Júnior teria dito: o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, algumas igrejas, deixou igrejas também em Portugal, estimulou as artes, a literatura, a engenharia, mas deixou fábricas na Inglaterra. E quando pensamos nisso, lembramos dos acordos, dos contratos que foram assinados entre Inglaterra e Portugal, e o outro acordo entre Inglaterra e França, curiosamente chamados de Methuen. Também compreendido com o nome, você vai encontrar nos seus livros aí, com o nome de Edenhoven. Porém, a duplinha aqui do Humanas Total vai trazer uma reta para você. Você vai encontrar a denominação popular de Tratados de Panos e Vinhos. Pegou a visão? Perfeitíssimo, exatamente. E aí nós temos a elaboração desses tratados que vai potencializar essa questão da influência inglesa a nível mundial. Professor, vamos fazer um link aqui. Ele falou do contexto histórico, falamos de urbanização, falamos de geografia agrária, e quando você fala de tratados é algo que é muito comum nas nações atualmente. Por isso que entramos no processo de globalização, fera, que tem como um dos seus principais mecanismos a formação de grandes conglomerados de nações que tornam em comum suas economias, os chamados blocos econômicos. Show de bola, dica maravilhosa. Por isso nós temos aí os tratados que vão potencializar, que vão juntar, que vão firmar cada vez mais acordos entre blocos econômicos. Fica ligado, porque todo esse processo histórico vai potencializar, Mardoc, o regimento da economia mundial atual. Então fica ligado, hein?
Permita-me, meu amigo, olha só, depois dessa dica espetacular do professor Dinamérico, do professor Dino Rangel, eu posso criar um paralelo. E vocês sabem, o Enem ama essas dicas, esses vínculos. Então pensa comigo, durante as expansões marítimas, nós temos a grande importância da Igreja Católica abalizando os tratados. Portugal e Espanha, já falamos aqui, só que após a Segunda Grande Guerra Mundial, já por meados do século XX, nós temos a transição do poder que antes era consubstanciado pela Igreja Católica, abalizado pelo papado, e agora, século XX, com os experimentos, com todo o avanço científico, tecnológico. Vejam, estamos aqui puxando a sardinha para o nosso tema. Exatamente. A orientação muda. Correto, meu amigo? Perfeitíssimo. Ótimo. Exatamente. Até porque a prova de humanas, Mardoca, é importante enfatizar que não são separadas as temáticas, são as ciências e suas tecnologias. Então, vai haver uma pluralidade, uma interdisciplinaridade para que você possa compreender de forma dinâmica o que é esse Enem. Perfeitamente, né, fera? Aqui pra nós, gente, se eu tivesse uma duplinha dessa aqui, eu estaria ali, ó, deitado, vidrado. Professor de geografia fabuloso, aqui, professor de humanidade, não é verdade, meu amigo? Isso, olha aqui, o grande fera da história aqui, nós estamos aqui, e isso aqui é com todo prazer, com essa alegria, porque nós acreditamos, o Acelere no Enem acredita na sua aprovação. Show. Por isso estamos aqui da melhor maneira possível para você, hein? Fica ligado! Somado a esse bate-papo sobre liberação de capitais, sobre produção de mão de obra, liberação de mão de obra com cercamento dos campos, a matéria-prima, a lã, o algodão, dinheiro que foi saqueado, desviado das mais variadas formas pela Inglaterra. Também falei sobre o Banco de Londres, uma instituição que passou a financiar. Vejam só as informações que eu trago aqui para vocês, galera. Eita, nota, fera, anota lá, ó. Também destacamos aqui a mentalidade visionária, empreendedora da classe burguesa. Por isso, vejam, nosso amigo Dino buscou o processo de mudanças e transformações desde longa data, milhares de anos atrás. Mas eu vou dar ênfase aqui a partir da Idade Média, sobretudo a partir da Baixa Idade Média, onde temos ali os caravaneiros, os comerciantes, que vão tratar a troca de mercadorias naqueles territórios cercados, muralhas, chamadas, a partir do latim, de burguns ou burgúnios. Pegou a visão, não foi? Essa galerinha que está assistindo essa aula já matou a charada, que é daí que veio o nome burguesia. As feiras comerciais, as corporações de ofício, as guildas mercantis. Olha aí, dicas importantíssimas, hein? E a partir daí, então, a acumulação, como já foi dito aqui, primitiva do capital. Sem ela, seria basicamente impossível que o mundo pudesse ser retalhado, tendo como ponto de baliza a Inglaterra, que no século XIX, olha aí, olha, durante a administração da grande rainha Vitória, a quarta década dentro do século XIX, a era vitoriana, os ingleses batendo o martelo e saqueando, dividindo o mundo em busca de matérias-primas, como bem lembrou o nosso amigo Dinamérico, era a política da canhoneira. Opa, se liga, fera, se liga na dica, hein? Com um grande lema, o lema dividir para dominar. Mas só a Europa. No século XIX também temos um outro país que vai ali lembrando o meu grande avô amado, que Deus o tenha, ele dizia assim, a expressão era por debaixo do giral. Giral era justamente o ambiente onde se extraía a água, onde se lavavam os objetos, lembrança grandiosa que eu tenho de um ente amado. Então, desta maneira, a Inglaterra vai praticar exatamente essa política, pouco a pouco dividindo. Mas, como eu já falei, debaixo do giral, no continente próximo, temos os Estados Unidos da América. Olha aí. Inicialmente, uma potência. Exatamente. Inicialmente, uma política tímida, apenas na América, defendendo, desde o princípio do século XIX, a doutrina Monroe. Meados do século XIX, a justificativa batizada com o nome de Destino Manifesto.
Mas no final do século XIX, meu amigo, a política do presidente Theodore Roosevelt. Lembrou dessa? Onde ele dizia, fale macio, mas com um porrete nas mãos. É claro, meus amores, já para passar a bola para o meu amigo aqui, é que nesse período nós temos pouco a pouco o mundo caminhando para a segunda fase da Revolução Industrial. E aí, Mardoc, é importante trazer uma maneira de contextualizar ainda mais esse aluno, porque ele pode se perguntar, professor, em termos de influência econômica mundial, que período nós estamos entrando? A gente sai, né, do período unipolar, Inglaterra, por isso o professor Mardoc destacou muito bem a Inglaterra, né, do século XV, XVI, XVII, e passamos para o início do período bipolar, principalmente na Guerra Fria. É aí que vai entrar o poderio de influência, de um lado, né, da grande baleia, o expansionismo, os Estados Unidos. Por outro lado, o urso, a força da União Soviética. Então, a passagem da unipolaridade da Inglaterra, porque começa a haver o expansionismo posterior de Japão, de outros países, para a passagem da Guerra Fria. E, posteriormente, século XX e XXI, a gente, com desfacelamento da União Soviética, a gente tem 3 grandes eixos, que é a União Europeia, os Estados Unidos, que vai se potencializar, e os asiáticos, China e Japão. E aí, para pegar, deixa o professor Mardoc, você percebeu que ele destacou um elemento importantíssimo. Ele falou muito em matéria-prima. A matéria-prima é que vai ser o fundamento principal, Mardoc, para o que é indústria. Olha a dica importantíssima. Manda, anota aí, anota aí. Vocês perceberam no começo que o professor Mardoc falou que revolução industrial é mudança, é transformação? Então eu peguei. Indústria é transformar essa matéria-prima em produto para que o setor dito terciário, o comércio, possa canalizar, ser a ponte desse produto para o mercado consumidor. Meus amigos, meu amigo, assim não dá. Assim o Enem ficou fácil demais com essa análise. Fera, arrasa. Mamma mia! E quando nós falamos desse processo industrializante, é importante destacar, meu amigo, que particularmente eu acredito ser um dos focos principais para as provas de vestibular. Com certeza. Os efeitos. Estão percebendo que pouco a pouco, ali nas entrelinhas, o aluno atento, o aluno HT, o aluno humanas total, o aluno Mardoc humanas, dinamérico humanas, já começa a perceber que nós temos o aparecimento de novas realidades. Exatamente, perfeito. Desenvolvimento tecnológico, fortalecimento de uma classe que desde o princípio foi grande e responsável por essas mudanças. Perfeito, meu amigo? Fortalecimento de uma nova pirâmide social. Agora, peraí, quer saber? Olha a grande dica que nós passamos para vocês. Essas mudanças não são apenas materiais. São comportamentais. São mudanças de mentalidade. Nosso amigo Dino falou muito bem sobre o mundo unipolar para o mundo bipolar e hoje, pós-91, o mundo multipolar. O mundo recheado de grandes avanços tecnológicos. E como vocês percebem agora, no momento crucial, no momento delicado pela qual passa a humanidade com a pandemia. Nesse momento, precisamos perceber a velocidade com que a Revolução Industrial, mais uma vez, promove mudanças. Podemos falar sobre a criação da vacina, novas utilidades, a máscara, que antes era um objeto muito reservado a grupos específicos e que agora se transformou em objeto corriqueiro, comum. Então vejam, a Revolução Industrial vai pouco a pouco modificando a sociedade. Podemos perceber isso claramente na passagem da primeira para a segunda fase. Isso, perfeito. Um século. Perfeito. Mas logo depois da segunda, vai haver um estreitamento dessas fases. Perfeito. Exatamente. Por isso vocês vão ouvir agora uma dica fabulosa.
Se liga. características das várias fases que o nosso amigo Dinamérico vai passar pra vocês. Exatamente. Dando ali o pulo do gato, meu amigo. Perfeito. Mastiga pra essa galera, Vamos vai. embora. Só para situar melhor o que o professor Mardoc está falando, a gente tem 1760, a caracterização da primeira fase. Século XVIII. Isso. Grande mão de obra, trabalhando muito. Há relatos históricos, me corrija, professor. Me corrija! Que das 24 horas, as pessoas trabalhavam em média de 15 a 17 horas por dia, na verdade, Mardoc. Me dá uma dica aí. Romance de Charles Dickens. Olha aí, olha. Retrata muito bem todo esse processo. Segurou aqui a onda, HT, dando o suporte para que você possa ter um subsídio para sua redação também. Exatamente. Por quê? Porque com esse processo de mão de obra altamente explorada da primeira fase da Revolução Industrial, a gente vai ter o surgimento, o aumento, na verdade, da mortalidade geral, o que vai levar um pensador, né, Mardoc, do século XVIII, um francês, né, chamado Émile Durkheim. Uau, dica preciosíssima. Que vai trabalhar a questão do suicídio, a questão do aprimoramento dessa mão de obra altamente escravizada que vai levar à mortalidade, ao suicídio. Então é importantíssimo trazer essa primeira fase da Revolução Industrial como elevado nível de trabalho de mão de obra e a produção têxtil. E aí quando o Mardoc fala passagem para a segunda fase, chegamos em 1840-50, quando vai ter a entrada da grande indústria dos status, a indústria automobilística, junto com a indústria petroquímica, o início do surgimento da indústria de telecomunicações, com elementos básicos. Você falou que período? Repete a data aí, repete a data. 1840 para 50. Início do segundo reinado no Brasil. Olha Dom aí, Pedro II. Perfeito, Manda ver aí, meu simbora. amigo. Transformações. Exatamente. E falando em transformações, nós temos a mudança do carvão mineral como primeira fonte de energia da primeira fase para o quê? Aço, alumínio e Mardoc. Boa. Um produto importantíssimo, que é aquele que é mais produzido pelo Oriente Médio, que foi o produto das grandes tensões mundiais, que sofreu várias crises. E que também recebeu outras denominações, como Olha a do aí. ouro negro. Exatamente. Você já está salivando dizendo petróleo. Exatamente. Show de bola. Então, com o surgimento da exploração do aço, do alumínio e do petróleo, a gente já vai ter a segunda fase. Para fechar aqui rapidíssimo, terceira fase, 1950, período da Guerra Fria, não é isso, Mardoc? Exatamente. Nós temos a revolução tecnocientífica, os grandes bancos mundiais, o surgimento do bloco mais antigo, a União Europeia. Show. Com a sua primeira formação chamada Benelux. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em 1948, criando o Zona de Livre Comércio. E para terminar... Não termina, professor. Eu quero mais informações, mais dicas. Vamos embora, anota aí. Os alemães, benditos alemães, em 2011, criam a chamada Indústria 4.0, a chamada Revolução Cyber, que se caracteriza neste terno aqui do professor Mardoc, que você vê super elegante aqui. Ele tinha que ir lá diretamente para o fabricante e comprar, mas Mardoc agora não vai mais para o fabricante. Ele abre seu aplicativo lá, em menos de 3 minutos ele compra o seu terno, que chegará em até 5 dias úteis, com aquele frete baratíssimo. Ou seja, a compra acelerada, a indústria e comércio super potencializados e afincados. Chegamos no século XX, meus queridos, e depois dessa belíssima análise com pitadinhas de humor e de grande conteúdo, isso, que nós estamos aqui para vocês, maturamos essa informação toda para vocês. No século XX, o nosso amigo falou em 1950, e no campo histórico podemos adiantar um pouquinho mais, e nessa década de 50 temos a política da Guerra Fria, onde nos Estados Unidos temos um movimento chamado de macartismo. Opa. Então, enquanto temos o processo de evolução econômico, nós também temos mudanças, perturbações no campo político, como fruto dessa disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. O macartismo vai se projetar nos Estados Unidos, gerando uma verdadeira caça às bruxas. Estão percebendo? Isso. Humanidades na veia. Transformações econômicas, mudanças políticas, novas estruturas sociais. Opa. Década de 50, uma década a mais, temos grandes movimentos
culturais e sociais. Com musiquinha de fundo. Isso. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pegar a visão de que movimento eu estou falando, correto? Exatamente. Todos os movimentos que começam em maio de 68 em Paris e que acabam contaminando o mundo. Peraí, Mardoc, você quer dizer que esse movimento tem alguma coisa a ver com a Revolução Industrial? É claro que tem a ver, é óbvio, porque nesse contexto, o tio Sam, os Estados Unidos, estão empurrando ao mundo, para o mundo, o seu famoso American Way of Life. Perfeito. O mundo de consumo. Compre. Voltando um pouquinho, chegamos em 1955 e encontramos dois continentes, regiões inteiras, asiático e africano, que se organizam para poder ter uma independência livre, independente. Eu me refiro à grande reunião da Conferência de Bandung. Olha aí, A terceira via, galera. com a autodeterminação dos povos. Então, vocês começam a perceber que esse bate-bola, essa conversa aqui maravilhosa, que poderia até ter uma xicrinha de café aqui, para azeitar ainda mais para vocês, e nós atravessaríamos, deixando vocês na marca do pênalti para o Enem. Mudanças plenas, amplas, que trazem muito bem a abordagem dos efeitos da Revolução Industrial. Correto, meu amigo? Corretíssimo, perfeitíssimo. E só para a gente trazer uma última deixa, Manda! Que vem caído muito no Enem, os chamados modelos de produção industrial. Quando a gente fala dessa questão, né, da aceleração da produção, a gente tem que lembrar de 3 modelos básicos, né? Frederick Taylor Show de bola! e Henry Ford, ambos norte-americanos, né? A gente tem o Taylorismo e o Fordismo, que vão trabalhar com a produção em estoque elevada. A diferenciação é que Ford vai trabalhar exatamente na esteira, na especialização da mão de obra. Mas aí você falou dos asiáticos. Não podemos esquecer de Tai-Chi Honor. Uau! Tai-Chi Honor cria o modelo toyotista, mão de obra altamente especializada, e aí a produção vai diretamente de acordo com o gosto do consumidor, não gerando desperdício e não gerando estoque. Exatamente, senhores. Dentro de todo esse apanhado, falamos aqui do desenvolvimento tecnológico e do processo de organização. Exatamente. Estandardização, taylorismo, o processo de esteira volante, até chegarmos ao toyotismo, e também mudanças como consequência no campo ideológico, Sim, com certeza. com o aparecimento de grandes movimentos, como o do socialismo, o utópico no século XVIII ainda, que invade o século XIX. Também temos no século XIX o socialismo marxista, cientificista. Temos a Igreja Católica também estabelecendo a organização do socialismo cristão. Perfeito? O movimento do padre sem batina na América Latina, onde temos aqui Frei Beto e o ex-frade Leonardo Boff também. Olha aí, olha. Se liga. Pegaram a visão, senhores? Bom, Exatamente. trabalhamos essa aula para que vocês vejam que não estão sozinhos. Exatamente. Não estão sozinhos. De jeito nenhum. E, Mardoc, para a gente tornar na prática esse conhecimento todo que o Fera trouxe, vamos resolver uma questão aqui? Bora! Para que você possa compreender como é que cai na prova. Que informações já tiveram, Mardoc? Sem dúvida. Ó, anotaram ali direitinho. Agora eles vão arrasar e vão compreender como é que tudo isso cai Prática. na prova. Então vamos embora aí. Vem uma questão do Enem do ano de 2016. Olha a esteira que o professor Mardoc... Ó, ele fez o gingado, tu percebesse? Ele fez o gingado, ó. A esteira aqui do modelo de produção. Vamos embora. Bora! Um trabalhador conversando com outro aqui diz... Um bate-papo aqui. Com certeza. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos, Mardoc. Alienação pura. Claro, né? Você trabalha e você não sabe o que vai fazer. Opa! E aí vem a pergunta, Mardoc. Manda! A forma de organização interna da indústria, ele ainda está potencializando, contextualizando o aluno. Citada, opa, se liga, fera, gera a seguinte consequência para a mão de obra
nela inserida. E, Mardô, o que tu acha, hein? O que valorizamos aqui, o efeito, a organização. Maravilha, maravilha. Perfeitamente. Para a mão de obra nela inserida. Perfeito. Aí temos as alternativas aqui, que o bom senso, e logo depois desse bate-papo, você com certeza já pegou a resposta. Exatamente. E aí, ele vai concordar com você. É isso aí, professor Mardoc. Nós pegamos a resposta. É isso aí, a resposta. A letra é aqui, ó. Desconhecimento das etapas produtivas. Porque ele já falou claramente para você. Ele vai descobrir ainda. Ou seja, o trabalhador não vai ter esse acesso direto ao produto final, que vai se mudar a partir do século e do século XXI, como nós falamos bem aqui, do toyotismo, do just in time. Produção a priori. Perfeitamente, Mardoc. Fechamos então. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aí se esparramado diante desse mar de conhecimentos. E fico aqui o nosso desejo de sucesso do professor Mardoc de Humanidades. Perfeito. E do professor Dino Rangel. Quem acredita sempre alcança. Estamos juntos, fera! Acelera no Enem, juntos e misturados, sempre. Forte abraço! Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma sustentável. A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas tá tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo,
com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula. Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais.